a tolerância ao espírito de Jezabel. Jezabel, uma princesa da Fenícia, se casa com o rei Acabe e o influencia de maneira negativa, levando-o a adorar ídolos e a viver em maldade. Ela simboliza a resistência a Deus, promovendo a adoração a deuses falsos. Sua crueldade é evidente. Ela ordena a morte dos profetas do Senhor e, após o confronto no Monte Carmelo, ameaça Elias de morte. A Bíblia diz que ninguém se entregou ao mal como Acabe, influenciado por ela. 1 Reis 21:25. No livro de Apocalipse, há um aviso importante para a igreja contemporânea. Em Apocalipse 2:18, Jesus se dirige à igreja de Tiatira, criticando-a por permitir que uma mulher chamada Jezabel seduzisse os servos de Deus com seus ensinamentos, levando-os a práticas de imoralidade sexual e idolatria. Essa aceitação do espírito de Jezabel representa um jugo desigual, 2 Coríntios 6:14, que se refere à união com aqueles que não seguem os padrões divinos, resultando em destruição e comprometendo a salvação. Como você acabou de ver, a Bíblia retrata a figura de Jezabel. No livro de Apocalipse, a igreja de Tiatira, há relacionamentos amorosos entre pessoas que servem a Deus e pessoas que não servem a Deus. Uma coisa interessante que vale a pena ressaltar é que, atualmente, nos dias atuais, vemos muitas pessoas que, ao invés de se encaixarem no Evangelho, ao invés de se moldarem no Evangelho, elas querem moldar o Evangelho. Quer dizer, é um erro grotesco. Não sou eu que tenho que fazer com que Deus se adapte a mim, sou eu que tenho que me adaptar a Ele. Não são as coisas de Deus que têm que se adaptar às minhas vontades, mas as minhas vontades que têm que se adaptar às vontades de Deus, às coisas de Deus. Até porque eu não sou salvo, eu não posso salvar a mim mesmo, nem ninguém, nenhum homem é salvo por si mesmo. O nosso único, suficiente e eterno Salvador é o Senhor Jesus. Porém, eu tenho que me adequar à vontade dEle, para que por Ele eu seja salvo. E há um equívoco muito grande que vemos, As pessoas, elas tentam, elas até acreditam na palavra, mas elas não creem. Acreditar, todos acreditam, até o diabo acredita, mas ele não crê. E crer está relacionado a você se entregar totalmente, sem reserva, aquilo que você acredita. E a vontade de Deus é o que eu creio, ou seja, eu acredito e creio na vontade de Deus. Então eu me entrego àquilo que eu acredito que é a vontade de Deus. Mas para eu fazer tal coisa, eu tenho que renunciar à minha própria vontade. E as pessoas, elas não estão dispostas a isso. Elas acreditam na palavra e elas tentam moldar a palavra através de mensagens motivacionais, Enfim, de sentimentalismo, confundindo fé com sentimentos a todo instante, e tentam moldar a palavra de Deus às suas próprias vontades e costumes. Aí você vê muitas vezes a pessoa falando de Deus, falando da palavra de Deus, e de repente bebendo um copo de cerveja, A pessoa fala de Jesus, mas canta músicas que não tem nada a ver com Deus, Músicas com apelações até sensuais. Olha, o espírito de Jezabel é aceitar que o mundo ele seja inserido dentro do ambiente cristão, evangélico, totalmente errado, totalmente equivocado. É isso que a Bíblia se refere em tolerar Jezabel, tolerar comportamentos, atitudes mundanas dentro da igreja. O diabo,
ele é sujo, ele age de duas formas. Primeiro ele tenta a pessoa, depois que ele não consegue mais tentar diretamente, então ele tenta se infiltrar, né? Primeiro ele bate de frente com a pessoa e ele vê uma resistência. Aí o que acontece? Tem até um ditado que diz, né? Amigos perto, inimigos mais perto ainda. E é o que o diabo tem feito, né? Tem atuado, ele tem tentado se infiltrar dentro da igreja. E a igreja não pode permitir tal coisa. E quem é a igreja? Você, eu, nós. Não permita que o mundo ele entre na sua vida, tá? Entenda isso. Não permita isso, porque você está comprometendo a salvação da sua alma. As pessoas que se envolvem amorosamente com pessoas mundanas. Mas eu posso trazer essa pessoa para a presença de Deus. Meu querido, você não é Superman. Você não é super-homem, você não é super-mulher, você não é um super-crente. O pecado, ele não é para ser encarado. O pecado, ele é para ser abandonado. O pecado, ele não é para você bater de frente com o pecado, mas sim você tem que fugir do pecado. E as pessoas que se envolvem com pessoas que não professam a mesma fé, que vivem de acordo com os padrões desse mundo, certamente, se você se envolve com pessoas mundanas, mundano você é. E você irá compartilhar da mesma sentença e destino espiritual dessa pessoa que não serve a Deus. Que é o quê? O inferno. O rei Acabe, o rei de Israel, ele se corrompeu. Ele se relacionou com uma pessoa que não servia a Deus, mas que servia a idolatria, a prostituição. E ele veio a se corromper. E levou muitos com ele. E é o que nós temos visto. Muitas pessoas, servos do Senhor, se envolvendo com pessoas que não servem a Deus e vão na igreja, mas se tornaram religiosas. Só que até o ir à igreja, com o passar do tempo, certamente isso irá deixar de acontecer. Irá deixar de ser uma prática dessa pessoa. Porque ela está cada vez mais envolvida com o mundo. Envolvimentos amorosos com pessoas que não vivem a mesma fé, você está entrando em um jugo desigual. Então, pense nisso, tá? O que eu tenho visto das pessoas, elas tentam moldar o evangelho aos padrões desse mundo. Isso não é evangelho. Não faça isso. É uma heresia. Não faça isso. A Bíblia não são palavras motivacionais. É a vontade soberana de Deus que contraria os padrões desse mundo. O Senhor Jesus, ele se rotula como a pedra angular, ou seja, a pedra que não encaixa em obra nenhuma feita por mãos humanas. Se você diz servir a Deus, mas está indo em favor ao mundo, em favor aos prazeres do mundo, então você está indo contra a vontade de Deus. Você não é de Deus. Você apenas é uma pessoa enganada por si mesmo. Então pense nisso. Uma coisa também que eu tenho observado, por exemplo, eu estava vendo recentemente esse seriado da Netflix falando sobre a vida do Senhor Jesus. E não só esse seriado, mas vários outros filmes, né, atuais, filmes e seriados retratando a vida de Cristo como se ele fosse brincalhão, simpático, sorridente, né, fazendo piadinhas com os apóstolos. Meu querido, isso é uma tentativa errônea, tá, de Satanás e das pessoas que cedem ao engano em querer moldar a imagem do Senhor Jesus aos padrões desse mundo. O próprio Senhor Jesus, uma certa vez, ele disse que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
ou seja, o Senhor Jesus, se referindo a Ele mesmo, mencionando essas palavras, quis dizer bem claro que Ele estava focado ao seu objetivo e que não havia tempo para sossego, para descanso. Ele diz: as aves do céu têm seus ninhos, as raposas, têm ali a sua toca, enfim. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, se referindo exatamente a Ele não ter nenhum momento em que Ele poderia estar desapercebido. Por quê? Porque eu pergunto a você, um soldado em uma missão, ele tem tempo para brincadeirinhas? De maneira alguma. Ele precisa estar focado na sua missão, porque isso exige dele comprometimento. Isso mostra o comprometimento dele com a sua missão, uma missão séria, que pode decidir a vida de outras pessoas. No caso do Senhor Jesus, a eternidade da humanidade, a oportunidade de eu e você sermos salvos. Então, isso é uma tentativa errônea de tentar um exemplo, de uma tentativa errônea de moldar a imagem, a figura do Senhor Jesus aos padrões comportamentais desse mundo de trevas. Então, não cai nessa, tá bom? Que Deus te abençoe, até uma próxima. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2.